Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições de adulto. Chegamos ao primeiro trimestre de 2023, onde estaremos estudando aqui o seguinte tema: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista das nossas lições do primeiro trimestre de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato. Nós estamos diante de assuntos importantíssimos para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, e convido os amados a que nós possamos perseverarmos no estudo da palavra de Deus para um melhor aproveitamento e um melhor crescimento espiritual a cada dia, melhor servirmos ao nosso Deus, que é bendito eternamente. Estaremos estudando na primeira lição o avivamento espiritual, tendo como base 2 Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 14, que nos fala o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Nós temos aqui na nossa lição alguns objetivos. Os objetivos da nossa primeira lição é conceituar avivamento, elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Nosso texto para leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 7 e Ageu capítulo 2. Vamos fazer a leitura de 2 Crônicas 7, a partir do verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, verso 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, minha prata, meu ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo da sua história. É uma necessidade de nos tornarmos mais vivos, ativos e mais eficazes para a glória do nome de Jesus. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo.
veja que o avivamento espiritual tem estas finalidades. Quais as finalidades? Para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Observe que o avivamento espiritual não é para a glória do homem, não é para promover um homem ou um grupo de pessoas, mas para o progresso da obra de Deus, progresso do reino de Deus, sobre a face de toda a terra. E esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. É indispensável. O avivamento espiritual é indispensável. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios da atualidade, os desafios atuais. Não conseguiremos enfrentar se não formos avivados, né? Se o gozo pelas coisas de Deus, o prazer pelas coisas dos céus não estiver muito mais forte aqui dentro dos nossos corações. Primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? A nossa palavra-chave nesta lição é avivamento. Então, o que é avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, é uma ação divina, não é produzido pelo homem. Não há esse homem que chegue em nossa cidade e diga: eu vou promover aqui um avivamento espiritual. Não, ninguém consegue, porque só Deus promove avivamento, só Deus vivifica. Homem nenhum vivifica ninguém, mas o Espírito Santo é que vivifica. Nós tivemos ao longo da história alguns avivamentos e, como diz aqui o título da nossa lição, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quer dizer, o avivamento sempre ocorre em decorrência de um retorno à palavra de Deus. Por exemplo, ali no período de Esdras, lá no Antigo Testamento, aconteceu um avivamento ali, onde o pessoal buscou ouvir a palavra de Deus demoradamente ali por muito tempo, muita gente de pé, e tudo isso trouxe ali um retorno aos princípios, que norteavam a vida dos israelitas. Podemos citar alguns casos aqui na história do Antigo Testamento. Houve avivamento aí no tempo de Moisés, no tempo também de Samuel, o último dos juízes e o primeiro entre os profetas. Houve avivamento aí no tempo do rei Josias. E se você observar esses casos, todas as vezes que isso acontecia um retorno à palavra de Deus. Quando temente a Deus despertou, o rei Josias aí despertou um novo sentimento no coração do povo de Israel. Houve também um avivamento aí no coração de Neemias, que por ver a situação do seu povo exilado na Pérsia, chorou, jejuou e orou pela sua nação, para que houvesse um novo sentimento de arrependimento e confissão de pecados, voltando-se para o Deus de Israel. Então temos aqui alguns exemplos de avivamento, como por exemplo, quando se descobre a importância das Escrituras, a palavra de Deus. No Novo Testamento é destacado aqui o avivamento que teve início com a pessoa de Jesus. O povo estava em trevas, Jesus veio como verbo de Deus, como verbo divino encarnado, revolucionou o mundo dos judeus com a mensagem da chegada do reino dos céus. Em Atos dos Apóstolos, a gente tem um registro de um grande avivamento espiritual, começando por Jerusalém e espalhando-se aí por todas as partes, através
na proclamação poderosa do Evangelho pelos apóstolos, chegando o Evangelho até a nós aqui nos confins da terra. Então, tivemos alguns avivamentos na Bíblia e tivemos também ao longo da história alguns avivamentos que, ao decorrer das lições, a gente vai passando aí para os amados irmãos. Só tem início, né? O avivamento só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Mas note que há uma busca, há um desejo intenso, né? E quando os cristãos se curvam diante de Deus com perseverança e com sinceridade, acontece, né, o avivamento interno dentro da pessoa e se manifesta também externamente. Né? Então, há essa necessidade de sentirmos nos dias de hoje a importância, a necessidade de um avivamento espiritual para nos voltarmos e nos chegarmos mais perto de Deus, para estarmos mais ligados ao Senhor e desfrutarmos, né, daquilo que Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância, e nem todos os cristãos estão tendo esta vida abundante. Né? Muitas vezes é mal interpretado o texto e alguém acredita que vida com abundância refere-se a uma vida financeira muito bem abastada, muito bem sucedida, quando de fato Jesus estava referindo-se aqui à vida de relacionamento com Deus. Claro, não vou excluir a questão financeira, porque as demais coisas, é como Jesus ensinou, as demais coisas serão acrescentadas. Né? Trabalhando honestamente, dignamente, o Senhor vai fazendo as bênçãos chegar, as coisas acontecerem. Mas o principal é termos uma vida de relacionamento com Deus de pé, né? De pé. Qual que é a pré-condição para o avivamento? A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Ou seja, por exemplo, olhando para a nação de Israel, sempre que ela esteve caída, distanciada dos caminhos de Deus, havia ali, logo de imediato, a necessidade visível de um avivamento espiritual. O povo precisava ser vivificado, né? Se voltar para Deus de novo. Por isso que o Senhor escrevendo, aliás, o Senhor falando, né, para Salomão, que logo o escritor das crônicas escreveu para nós, diz o seguinte: disse ao rei Salomão, né? Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Mas por que Deus faria tudo isso? Porque o povo se afastou, se distanciou, dormiu, cochilou, tosquenejou e findou caindo numa insensibilidade espiritual terrível. Né? Daí vem esses elementos em forma de castigo, de punição educativa para o povo. E surge aí agora a necessidade de um avivamento para que o povo possa se voltar para Deus. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica. Quer dizer, pode surgir crise em qualquer área da vida para que a pessoa se desperte a buscar a Deus, a se voltar para Deus, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Quando isso ocorre, só um avivamento para trazer a mudança, né, a restauração ao estado normal que Deus nos criou para ele. Então, definindo o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizam a igreja do Senhor. Retorno aos princípios que caracterizam a igreja do Senhor. Ou seja, avivamento não é exatamente barulho, manifestação de dons espirituais. Não é necessariamente isso, mas o retorno aos princípios que norteiam, que caracterizam a vida
da igreja do Senhor, da igreja, por exemplo, pegando como ponto de partida da igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, quando um círculo religioso, quando um grupo religioso está se distanciando da palavra de Deus, está querendo modificar a Bíblia, essas pessoas estão precisando de um avivamento para que possam voltar a valorizar a Bíblia como ela é de fato a palavra de Deus. Capítulo de número 2, as condições para o avivamento espiritual. Primeiro, uma crise. Diante da crise podemos observar vários comportamentos humanos. Diante da crise pode surgir o medo, pode surgir a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero e até mesmo a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Ora, já ouvimos aqui o texto que mostra que se o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, Deus ouve do céu, perdoa os pecados e sara a terra. Veja que acontece a obra completa de restauração. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. O que é isso? Quais são os aspectos? Humilhação, oração, busca da face do Senhor, conversão, arrependimento. Humilhação diante de Deus, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual. Para que este possa acontecer, é preciso humilhar-se diante do Deus Todo-Poderoso. Como diz o início do texto, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quer dizer, se eles se humilharem, então Deus ouve desde os céus. Outra coisa que é necessária, extremamente necessária como condição para o avivamento espiritual: orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Quando o cristão ignora a oração, quando não faz caso da oração, quando não se importa, quando não se empenha em orar, então as portas ficam fechadas para ele. Tudo fica emperrado como as rodas dos carros de Faraó quando perseguiu o povo de Israel. Fica difícil a situação, porque sem se comunicar com Deus diretamente através da oração, a gente não caminha. Não há avivamento, não há despertamento sem falarmos com o Todo-Poderoso. Então, sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Não vem, não acontece, não há renovo, não há restauração. É necessário orarmos. Eu vou citar um versículo aqui no Salmo 143, versículo 1. Pegar aqui na minha Bíblia. Salmo 143, versículo de número 1. 143, cadê aqui? 143, versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Olha o clamor do salmista. Deus, ouve a minha oração, inclina os ouvidos. Nós precisamos fazer isto todos os dias, constantemente. Neste sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, a perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Então, nesse sentido, podemos perceber isso. Se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo, podemos perceber isso de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração.
que geralmente são cultos vazios. Vazios. Então, como teremos uma vida avivada? Como teremos uma vida avivada? Como teremos uma vida fortalecida? Se no culto de oração a gente não está lá. Se no momento da oração inicial no culto a gente não está lá, não abre boca para buscar Deus. Se no meio do culto é levantado um clamor, não há clamor. Então como receberemos de Deus um renovo? Como seremos restaurados? Como nos sentiremos fortalecidos se estamos fazendo jejum de oração? Nunca ouviu falar em jejum de oração? Pois é. Existe jejum de alimento, de líquidos, de outras coisas até estão fazendo hoje. Tem pessoas até fazendo jejum de rede social. Isso por breve período de tempo. Mas fazer jejum de oração, o que significa isso? Ficar sem orar, parar, abrir mão da oração. Como a vida vai fluir, como a vida espiritual vai fluir de Deus para nós. Não é verdade? Fica difícil. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Quer dizer, além de orar, é necessário buscar com mais intensidade. A ausência, observe isso, a ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Não acontece nada, porque não está havendo clamor constante, perseverante, sincero, persistente. E se não acontece isso, quem nos trará avivamento? Quem enviará sobre nós o reforço espiritual que precisamos? Só Deus pode fazer isso. Só Ele tem autoridade e poder para isso, não é verdade? Então é isso, Nós precisamos compreender a necessidade que nós temos de buscar a Deus. Quarto subtópico, conversão sincera dos pecados. As condições para o avivamento espiritual. A existência da crise, reconhecimento da dependência de Deus, acompanhada da humilhação diante de Deus. O que mais? Conversão, mudança radical, mudança de direção. Estávamos indo no caminho errado, damos meia volta e voltamos para o caminho certo. Como está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. Se eu permaneço nos meus pecados, não posso esperar nada de Deus. Entende? Não posso. Não pode haver avivamento espiritual sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Salmo 66, versículo 18, está escrito: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atentar, se eu guardar a iniquidade no meu coração, se eu guardar o mal no meu coração, Deus não me ouvirá. Então, daí a necessidade de conversão, para que Deus me aceite, me receba. Entende como é importante isso? Então, é extremamente necessário. Se você quer ter uma vida espiritual bem equilibrada, uma vida espiritual constante, uma vida espiritual bem sucedida, é preciso arrependimento, viver para a glória de Deus. Terceiro capítulo, terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Vamos ver um exemplo ali extraído do Antigo Testamento, mostrando ou falando a respeito da situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. O que aconteceu? A destruição veio. Judá caiu, foi levado cativo. Aconteceu o quê? Agora, a destruição do templo aconteceu
muita morte, né? Por ignorar a voz do Senhor. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. O templo onde Deus disse, olha, eu vou fazer habitar o meu nome aqui. Quer dizer, eu vou estar presente aqui. Mas o povo não levou em consideração que o Deus que estava presente naquele templo era um Deus santo e era digno de que o seu povo andasse em santidade. Além disso, 1/3 deles morreu de fome e peste, ao passo que outro terço morreu através da espada do inimigo, né? Existe aqui também um chamado, né? Existe um chamado para a reconstrução do templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Não é bom quando não sentimos falta de nos reunir diante de Deus. Vivemos dias em que muitas pessoas estão assim. Não sentem falta do local de culto. Até se ensoberbecem dizendo, eu sirvo a Deus sozinho em casa. Isso é soberba. Jesus nunca deu sinal de que poderíamos servi-lo desta maneira. Porque se fosse assim, ele seria o primeiro a abandonar o grupo dos 12. Porque o grupo dos 12 não eram perfeitos. Ele era perfeito. E poderia muito bem, né, eu faço a obra de Deus sem precisar de vocês. Não foi isso que Jesus fez, na verdade? Então, nós não podemos ficar em casa porque lá na igreja tem gente errada. Não podemos, não dá certo, né? Precisamos sentir falta, sim, do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. Isso a gente vê em Ageu, capítulo 1, verso 2 ao 8 e verso 9. Terceiro, Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Né? Levantou-se aí Zorobabel, que era governador, e Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Deus levanta pessoas segundo o seu propósito. E aquelas que trabalham segundo o seu propósito, Deus está com elas. Letra D, o quarto subtópico aqui. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Está escrito, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Profecias que hão de se cumprir plenamente, né, em um tempo futuro, mas a palavra de Deus já nos mostra que o Senhor Jesus é o desejado de todas as nações. Que este avivamento espiritual esteja conosco nos dias atuais para que a gente esteja na presença desse amado Senhor e, por final, tenhamos vida eterna. Quarto subtópico. Segundo subtópico. Estava aqui no quarto ponto, ou letra D. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Primeiramente, nós vemos aqui promessas de Deus a Ciro. Depois, Ciro liberta Israel do cativeiro, né? Primeiramente, falando sobre as promessas. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Depois, Ciro liberta Israel do cativeiro.
Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração: a conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Quando tudo estava perdido, o Senhor chega, aviva o seu povo e coloca eles de pé outra vez. Deus tem feito isso através da história e Deus está pronto a fazer isto hoje nos dias em que nós estamos vivendo e como precisamos de avivamento, que Deus nos agracie com avivamento nestes dias para que a sua obra prospere cada vez mais e o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual, de um sono, de um cochilo, né? Há uma tendência a isso no meio do povo de Deus, né? Que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. E o problema maior disso tudo não é só porque a igreja não evangeliza mais com poder ou não tem mais aquelas manifestações sobrenaturais, mas o pior disso é que quando acontece a mornidão espiritual, o pessoal vai caindo no pecado, vai ferindo a santidade de Deus, vai perdendo o relacionamento totalmente e vai escandalizando. Isso é o mais grave. Então, avivamento espiritual já, urgentemente, para que tenhamos de novo a chama do Espírito Santo ardendo em nosso coração, desejoso por agradar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era alto, elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo, diminuindo. Hoje, o fechamento de igrejas já é uma realidade. Precisamos de avivamento, né? Precisamos que o Deus Todo-Poderoso intervenha para que volte, né, a sede, o desejo pela palavra do Senhor, a fé no nome de Jesus. Então concluímos a nossa lição introdutória dizendo que quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele pode usar uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Como diz Oséias 2,14, onde Deus diz que levou Israel para o deserto para poder falar ao coração do povo. Porque no meio da abundância, a gente não quer dar ouvido à voz do Senhor, né? A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Arrependimento, conversão, clamor, busca pela presença de Deus e o Senhor aviva a sua obra. Como diz a palavra de Deus através do profeta Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Que Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.